Boa noite, irmãos. A paz do Senhor esteja com todos nós, amém? Bom, meu nome é Anderson Freitas, como alguns de vocês já me conhecem pelos meus vídeos, né? Estou aqui para falar da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, correto? E hoje eu tenho uma mensagem muito bonita para vocês, né? Que se encontra em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 3. Eu vou começar lendo do versículo 12 em diante. Tudo bem? Vamos à leitura? Bom, tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem à terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o rosto deles. Quando, porém, alguns deles se convertem ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém, irmãos? Bom, aqui tem uns pontos, né, que são tantos polêmicos, né? E algumas pessoas têm medo até de pregar sobre isso, porque acham que vão estar contradizendo, né? Mas na verdade, irmãos, aqui está falando sobre a mudança, né? Sobre a mudança que teve da lei para o Espírito, correto? Quando Jesus foi crucificado lá naquela cruz para nos limpar de toda a mancha que havia, né? Então ali ele carregou nossos pecados, né? Porque se ele foi crucificado para limpar a mancha, nós estávamos manchados. Então essa lei que havia, né, o ministério da lei da condenação, não era uma coisa tão boa, tão perfeita, tão aperfeiçoada assim, né? E Jesus veio mostrando, Deus enviou Jesus, aliás, para nos mostrar que pelo Espírito do Senhor, aí sim somos libertos dessa lei. Que não é uma lei maldita, uma lei amaldiçoada, como falavam, né? Que ela sustentou a humanidade durante um bom tempo. Porém, ela se cumpriu toda quando Jesus foi crucificado e nos comprou a um grande preço. Foi o sangue dele, correto? Então, nem todos, mas algumas pessoas, quando leem a velha aliança, né, eles ainda puxam essa lei para os dias de hoje, né, tornando o ministério do Espírito praticamente ineficiente quando eles fazem isso, porque as pessoas começam a querer puxar para esse lado da lei, aí acaba esquecendo do Espírito, correto? Porque antigamente, na lei antiga, né, você lembra, né, que o ferro fere, com o ferro será ferido, se o irmão te agredisse, você tinha o direito de agredir, né? Mas tudo isso foi tirado, foi modificado por Jesus, né? Em Mateus ele vem modificando. Então essa lei não era uma lei ruim, ela só não era perfeita, porque carregávamos o pecado de Adão e Eva dentro de nós. Somente com o Espírito Santo de Deus aqui esse pecado é limpo, correto? Quando nós confessamos Jesus como nosso Salvador e deixamos que essa mensagem entre no nosso coração, aí ele vem limpando tudo aquilo que havia se perdido em nós, entendeu? Que estava perdido. Então ele vem recuperando aquilo que já era dele, né? Que nós somos dele desde o início dos tempos. Então, não é que
Não é que o Velho Testamento é maravilhoso, tem mensagens maravilhosas, entendeu? Pontos maravilhosos que nós podemos seguir como exemplos de fé, né? Exemplo de fé como Abraão, exemplo de coragem, né? Como Davi, coragem e arrependimento como Davi, exemplo de lealdade, né? Como fez Jó, que foi leal até o fim, sincero, né? E vários outros heróis bíblicos que nós temos maravilhosos, né, que nos ensinam, fora os nossos profetas maravilhosos que vêm falando de Cristo desde lá do início dos tempos, desde Gênesis, Cristo é lembrado, correto? Então, são exemplos bons que nós podemos utilizar. O problema é que, como Jesus fala em Mateus 23, né, raça de víbora, que jogai um fardo pesado em cima do povo, mas nem com o dedo eles querem mover o deles. Então, o que acontece? Eles pegam partes daquela lei e que tentam introduzir entre nós para nos induzir a fazer coisas que são contraditórias daquilo que Jesus ensinou. Não é errado você ajudar a congregação. Nós temos que ajudar toda a congregação, correto? Nós temos que ser fiel, nós temos que ajudar, porque os irmãos precisam um do outro para crescer, correto? Porém, quando você começa a ajudar uma congregação e você está vendo que essa ajuda não está sendo investida dentro da congregação, sua ajuda fica inútil, né? Assim também, se você fizer seus votos lá com Deus e fizer tudo, mas não limpar teu coração verdadeiramente, nada do que você oferecer vai ser válido para Deus. Então nós temos que andar em paz conosco, né? Antigamente não, antigamente a pessoa ia lá, dava 10% do que tinha, né? Oferecia e pronto, e tá tudo certo e pronto. Agora não, agora tem um arrependimento sincero. Deus exige isso, um arrependimento de coração. Davi pecou a vida toda, porém se arrependeu de coração, por isso ele foi perdoado por Deus. Como se nós prestarmos bastante atenção nos salmos, né, principalmente os escritos por Davi, que nem todos foram escritos por ele, mas uma boa parte sim, você vai reparar que a maioria deles, né, são de agradecimento, lógico, né, agradecimento e glorificação ao Senhor, e muitos deles também são de arrependimento e choro, pedindo, né, perdão, se arrependendo, porque ele pecava, mas o mais importante que ele fazia era o quê? Ele expunha para fora aquele pecado, jogava para fora do dele, se derramava para Jesus, né? Então, se você não se derramar para Jesus, não deixar toda a tua mágoa no altar, não adianta você estar lá na congregação 24 horas por dia, não adianta, que a tua salvação já está em Cristo Jesus, você já concluiu, você já alcançou a tua salvação em Cristo Jesus, você aceitou Cristo, está seguindo a Cristo, confessou Cristo como seu Salvador, você é um salvo. Porém, se quiseres alcançar lugares celestiais, né, aí há a necessidade de se cumprir o ministério que Jesus deixou para nós, que é o do Espírito. Porque se você seguir a lei, se você quiser cumprir a lei, você tem que vir lá de Adão. Porque se você errar uma vírgula sequer, é réu do fogo do inferno. Se você retirar, correto? E que retirar uma vírgula sequer da palavra de Deus e ensinar aos outros o que é errado é réu do fogo do inferno. Então, o que acontece? Nós temos que ter cuidado, né? Se você quer seguir a lei, você não vai fazer má coisa. Mas até hoje, nenhum homem conseguiu seguir a lei desde o início até o final. Entendeu? Por isso que Deus considerou uma lei pesada, uma lei dura. O próprio Deus considerou uma lei dura demais. Enviou Jesus para que houvesse uma mudança para nós, uma melhoria, correto? Então nós temos que ter muito cuidado, né? Se você está disposto a cumprir a lei, você tem que ir lá do início, desde Gênesis, desde o início dos tempos, desde quando Adão começou a pecar, né? Desde quando teve todo aquele problema, correto? Então, irmãos, essa é a diferença do ministério do Espírito e do ministério da lei.
o ministério do Espírito se acabou, se esvaiu, né? É tanto que Moisés começou a perder a glória de Deus, começou a desaparecer do rosto de Moisés, porque ele começou a desanimar. Então a glória de Deus começou a sumir do rosto dele, e perto do final da vida dele, ele passou a usar um véu no rosto com vergonha, né, para se esconder, né? E muitas pessoas usam esse véu para se esconder seus atos, ou pelo menos tentar esconder, né? E algumas pessoas inocentes, né, que não entendem, né, a palavra de Deus, que não buscam entendimento, né? Porque nem todos têm olhos para ver, nem todos têm ouvidos para escutar. Aí eles não buscam entendimento, aí se deixam levar por doutrinas, né? Aí passam a viver como os antigos, não? Deixam toda a glória de Cristo de lado. Todo o sacrifício que Jesus fez lá na cruz por nós cai por terra, entendeu? Às vezes até inocentemente, às vezes a pessoa nem sabe que está errando, né? Porque não buscam entendimento, não buscam conhecimento. Para isso nós temos a mensagem de Deus, a palavra, a Bíblia. E não existe aquele que não tem acesso à Bíblia, é impossível, não tem como. Hoje em dia é muito difícil, porque você consegue a Bíblia até gratuitamente. Então, porque eu não tenho dinheiro para comprar, não tem necessidade de comprar, a Bíblia é entregue até gratuitamente, não é? Então é complicado, né? Hoje em dia eu falo com uma grande tristeza no coração, né? Que as nossas igrejas estão muito enfraquecidas, né? Mas ainda tem pessoas que estão dispostas a lutar, que têm forças, né? E nós temos que nos agarrar, nos unir, né? Eu convido a vocês que conheçam, né, mais o Evangelho, que entendam que, por favor, me ajudem nessa luta, vamos espalhar o que é verdade, porque Deus está à procura desses, dos justos, daqueles que falam a verdade, correto? Eu sei que muitos vão me criticar porque essa palavra é dura, é complicada, né? Esse texto ele é muito assim, é muito polêmico, como outros textos que eu vou abordar futuramente são polêmicos, mas tem que ser pregados, tem que ser lembrados. Entendeu? Se você viver da lei, você tem que ir lá do início. Aí você esquece Jesus. Porque ele foi lá na cruz, ele se deixou ir para a cruz, tudo isso para nos livrar dessa lei. Aí as pessoas vêm e trazem essa lei de volta. Entendeu? Então, irmãos, vamos olhar mais para Cristo, vamos seguir em frente, não vamos perder o nosso alvo, que é Jesus Cristo, né? Vamos nos unir, porque a Bíblia diz que o amor de muitos esfriará, com o tempo o amor de muitos esfriará. Não vamos deixar esse amor acabar, mesmo ele estando frio entre nós, mas não vamos deixar ele se extinguir, vamos espalhar para mais e mais pessoas, né? As pessoas precisam desse apoio, ainda mais nos dias de hoje. Nós estamos perdendo muitos entes queridos, muitas pessoas, muitos irmãos amados, né? Então precisamos nos apoiar hoje mais do que nunca. Eu peço a vocês que me ajudem nessa batalha, nessa luta, né? Os soldados são poucos, mas eu sei que tem soldados de Deus ainda aí, e eu conto com vocês, eu preciso de vocês, da ajuda de vocês, né? Não que eu queira ganhar dinheiro nenhum com o YouTube, com nada disso, eu só quero que a mensagem seja levada a mais e mais pessoas, né? Se vocês puderem se inscrever no meu canal e se unir comigo, eu vou agradecer muito. Comentem, né? Vamos conversar, se vocês não querem se inscrever, pelo menos comentem, né, assim, comigo, vamos debater os assuntos, vamos conversar, para passar conhecimentos um para o outro, que eu preciso aprender também um pouco, né? Então eu peço a vocês, irmãos, que por favor, vamos nos unir nessa luta, tá? E o nome do canal é Somos Um no Senhor. E Somos Um no Senhor, é o nosso canal, tá? Se vocês puderem dar essa força pro irmão, eu sei que eu não tenho muita experiência, eu sei que eu não sei falar bonito, né? Como esses teólogos, né? Porque eu não tenho curso, não tenho faculdade, não tenho nada. Mas eu tenho uma coisa muito importante que é Deus no meu coração e um amor muito grande pelo meu próximo, por isso eu estou passando essa mensagem. Eu quero deixar um recado para
um hino para vocês, como todas as vezes eu deixo, né? É aqui, ó. É o hino 200, da harpa cristã, o bondoso amigo. Ele: quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. Isso é porque não levamos tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de tristezas e temor. Ah, Jesus, refúgio eterno, vai com fé teu mal expor. Teus amigos te desprezam, conta-lhe isso em oração, e com seu amor tão terno, paz terás no coração. Cristo é verdadeiro amigo, disso prova nos mostrou, quando pra levar consigo o culpado encarnou, derramou teu sangue puro, nossa mancha pra lavar, gozo em vida e no futuro, nele devemos alcançar. Amém, irmãos, amém. Então, como diz a mensagem, Cristo é o nosso bom amigo, o único e verdadeiro amigo. É a quem nós devemos seguir verdadeiramente, irmão. Entendeu? Os outros foram homens maravilhosos, mas morreram. Cristo está vivo entre nós, sempre esteve, sempre estará para todo sempre, amém? Então vamos nos unir nessa luta, vamos nos unir para eu quero um dia poder abençoar, né, os irmãos, né, com mais teor, com mais qualidade, né? Mas para isso eu preciso que vocês ajudem, né, ao canal a crescer, né? E como eu disse a vocês nos vídeos passados, né, eu também pretendo fazer reuniões aqui em casa, assim que quando essa pandemia né, estiver controlada, né, eu pretendo reunir com os irmãos e gravar vídeos das nossas reuniões, aí vocês vão passar a conhecer melhor o nosso trabalho, né? Eu tenho alguns irmãos que sempre nós congregávamos, né, juntos, né, mas por causa dessa pandemia tivemos que dar uma paradinha, mas futuramente eu pretendo retornar e gravar e enviar para vocês, tá bom? Então eu conto com a ajuda de vocês, se inscrevam no canal, somos um no Senhor, amém, irmão? Que a paz do nosso Senhor, bom Jesus Cristo, esteja conosco para todo sempre, amém? Um grande abraço, amém.